Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco Itaú e um grande aporte que eu realizei na carteira de ações do canal. Esse aporte de mais de 70 mil reais que eu fiz nas ações do Banco Itaú, fazendo com que o banco hoje se tornasse uma posição bem expressiva da minha carteira. Tanto que hoje, quando pega a minha carteira consolidada, o Itaú representa 34% de toda a carteira de ações do canal. Existe um fator escondido aqui no Itaú que poderia fazer o banco disparar mais de 200%. Isso mesmo que vocês ouviram. E para além dessa valorização, o banco poderia proporcionar um dividendo bem expressivo para os seus acionistas, podendo superar aí até mais de R$ 5 por ação nesse ano. Então fique comigo até o final, já para vocês saberem sobre esse segredo que o mercado está escondendo sobre o Itaú. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir mais de 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Hoje, pegando aí a carteira de ações do canal, percebe-se que após aportes, reinvestimento e dividendos, o Itaú vai representar uma posição bem expressiva da carteira, podendo até mesmo virar a minha primeira maior posição, porque hoje, pegando aqui, ele representa 34% da carteira, muito próximo aqui do Banco do Brasil, tá? Que está representando 36,42% da carteira de ações total. Então, basta uma valorização ou mais alguns aportes no banco que ele poderia sim vir aí se tornar a minha primeira maior posição. Eu acredito que o Itaú, né, ele tem uma boa perspectiva para o ano de 2026. Enquanto o Banco do Brasil está sofrendo com crise de inadimplência, queda nos resultados, queda no pagamento de proventos, é um bancão aí bem tocado, bem gerido, que tem aí uma boa posição, né, no mercado corporativo, que acaba por ter um índice de inadimplência menor quando a gente compara com o Bradesco, o Santander e Banco do Brasil. E agora com esse cenário macroeconômico mais apertado, que a gente está enfrentando com uma Selic mais alta, né, que encarece o custo de captação dos bancos, um cenário macroeconômico onde a inflação não para de disparar, enfraquecimento do poder aquisitivo por parte das famílias, por parte das pessoas físicas, né, e também aí do varejo. Então assim, o Itaú ele tá bem posicionado nesse setor, porque a parte de alta renda não sofre com esse risco de inadimplência que as pessoas de classe mais baixa acabam sofrendo. Por isso que o Itaú, ele tem aí, consequentemente, né, proporcionado uma previsibilidade maior nestes cenários. Quando a gente pega o banco aqui, o seu lucro líquido, olha como ele cresce escadinho ao longo do tempo. Mesmo com crise, a gente teve ali a pandemia, só foi uma exceção à regra. Perceba que o banco acabou provisionando bastante na pandemia, mas tirando a pandemia, o banco sempre teve resultados muito consistentes, tá? E as quedas no Itaú são bem menores quando a gente compara com outros bancos. Ó, o lucro apenas cai no ano 4, 3 bilhões, uma queda de 5, 6%. Nada de 30, 40, 50% de queda, como os outros bancos, né? Como o Banco do Brasil, Bradesco e Santander, que tem uma carteira de crédito mais fragilizada, eles estão suscetíveis a fazerem provisões mais elevadas e terem quedas mais expressivas de lucro. O Itaú acaba não dando esses problemas. E para quem olha para a qualidade, pode ficar muito satisfeito, porque o banco tem um ROI alto, conseguiu sempre manter um ROI médio de 18 a 20% ao ano. Quando a gente pega no longuíssimo prazo, o banco sempre distribuiu excelentes proventos, assim, na medida do possível. Já teve momentos que o Itaú já distribuiu proventos baixos, mas não foi por conta de queda de resultados, foi por conta de rebaixamento de payouts. O payout do banco caiu, porque ele queria reinvestir mais capital e acabou distribuindo o provento menor. Mas assim, sempre pagou bons dividendos aos seus acionistas. E pegando aqui nos últimos 10 anos, né, o Itaú gerou um valor imenso, ó, 974% de rentabilidade numa lupa de 10 anos. Você coloca isso aqui, ó, em taxa anual composta, isso aqui foi um retorno magnífico, né? Porque 974%, mesmo no mercado, a gente sabe que a nossa bolsa já está lateralizada já faz um certo tempo, a gente não tem estímulo, né, monetário, não acaba reduzindo a Selic consistentemente, então por consequência aí,
a nossa bolsa já está lateralizada há bastante tempo. Em 10 anos, o Itaú deu 26,79% ao ano na sua média. Em um momento em que o Ibovespa segue fragilizado, em um momento em que a taxa Selic segue alta, porque para a nossa bolsa decolar, sem ser esses voos de galinha, né, que a gente acaba enfrentando, que assim, pessoal, o Ibovespa, quando você pega aqui numa lupa de máximo, há momentos de bull market, né, que ele se valoriza ali por tempo expressivo, fica subindo por 7 a 8 anos consecutivos, como aconteceu em 2003 a 2007, como aconteceu de 2016 a 2020, mas já faz muito tempo que isso não acontece. Perceba que essas altas estão muito mais ligadas a uma questão momentânea, né? Uma queda na Selic, uma entrada de fluxo de capital estrangeiro. Para a gente ter uma alta mais expressiva da bolsa por um período mais prolongado, precisaria de um ajuste fiscal mais elevado, pelo menos a Selic caindo, a inflação ficando controlada por um período prolongado. Não adianta nada a Selic reduzir e já daqui a pouco no outro ano subir de novo. A gente precisa de um cenário de controle, tá? De um controle inflacionário melhor e de um controle da taxa Selic, porque o Banco Central não vai precisar adotar uma postura contracionista para desestimular o consumo. Ele vai conseguir reduzir a Selic consistentemente porque a inflação ficará pelo menos ali de uma maneira controlada. Por mais que o Brasil seja um país emergente, é totalmente possível, a gente já viu esses cenários. Mas assim, a gente tem que ter aquelas empresas na carteira que, independentemente do cenário, seja Selic alta, seja Selic baixa, vão proporcionar boa rentabilidade. Claro que com uma Selic baixa, as de qualidade vão proporcionar muito mais, mas a gente precisa se proteger, precisa num cenário que mesmo com um cenário macroeconômico complicado, a nossa carteira continue performando bem. E o Itaú, ele é um candidato bem interessante nesse cenário. Mas aí é que tá, Pablo, será que o Itaú tá barato? Porque eu olho para o múltiplo, de fato parece caro, né? PL esticado, PVP esticado. Pessoal, acontece que o Itaú, essas empresas de muita qualidade, a gente não pode olhar para uma análise simplista. Vocês podem até questionar, nossa, o Pablo tem uma grande posição no Itaú, né? Se tornando uma das maiores posições da sua carteira, mas ele está caro, então o Pablo fez uma compra ruim. Não, por que eu não fiz uma compra ruim? Porque ele não é uma empresa cíclica, então a gente não olha para indicadores cíclicos como a gente olha para o Banco do Brasil, Bradesco e Santander. A gente sabe que para esses bancos mais cíclicos, a gente gosta de olhar para o Graham, gosta de olhar para o PVP, quanto menor o PVP melhor. A gente gosta de olhar para um PL mais alto, artificialmente, porque denota um fundo de ciclo, como aconteceu com o Banco do Brasil. O Itaú não. O Itaú, na verdade, por ser uma empresa muito previsível, ele é naturalmente cotado por múltiplos mais elevados. O que você não pode fazer é pagar caro a tal ponto de não ter nenhuma rentabilidade. E será que hoje o banco tá barato? Bom, a perspectiva, olhando aqui para uma análise simplista, daqui a pouco eu vou me aprofundar com vocês e já revelar um indicador aí de segredo, tá? Olhando para uma análise simplista, você pega o valor de mercado hoje do Itaú e divide por uma perspectiva de lucro nesse ano, que tende a ser de 52 bilhões. Então ele estaria por um PL de 9,15. É barato? É barato para o padrão do Itaú. Por quê? Porque na média de longo prazo, né? Quando a gente tem um mercado mais aquecido, o Itaú ele é cotado na média por 14 vezes o seu lucro. A gente vê um BTG cotado por este múltiplo. Se você dividir por um múltiplo atual de 9,15, você tem um potencial de alta de 53% nas ações. Então perceba que para ele ficar cotado no seu preço justo, digamos, né, ele precisaria subir 53%, trazendo uma boa rentabilidade. E aí se você colocar isso aqui em taxa equivalente, imagina que o Itaú numa lupa de 4 anos suba 53%, supondo que a bolsa fique lateralizada. Ainda assim, você teria 11% ao ano só em valorização, tá? Fora dividendos, porque hoje o dividendo do Itaú, se você pegar o PL, usar o inverso do preço-lucro, ele tá pagando um payout de 70%. Claro que ele paga proventos extraordinários, mas eu prefiro não contar com isso, tá? Porque o extraordinário é uma exceção à regra, ele não é garantido, ele tem pago, mas ele pode parar. Nunca se sabe o que a gestão pode tomar de decisão, ou os próprios acionistas, né, reunindo, pode querer que reinvista no próprio negócio e tudo mais. E assim, ele pode gerar 7,6% ao ano de yield. Se você somar com 11% de valorização, você já tem um retorno embutido de 18% ao ano só de valorização de dividendos. Só que a gente se esquece de crescimento. O Itaú, ele tá tendo um ROI muito alto. Um ROI na faixa de 21% ao ano na sua média. Então ele pode crescer a uma taxa de 10% daqui para frente. Eu sou conservador, eu coloco 9%. Então 9% de crescimento mais dividendos de 7,5% e mais uma taxa de valorização de 11% ao ano, supondo a alta da cotação, para ele voltar para o seu preço justo, você teria um retorno embutido na ação nos próximos 5 anos de 27,5% ao ano na sua média, o que é top se a bolsa
continuar comprimida. Porque se a bolsa ficar cara, é agora que eu chego no segredo para vocês. O Itaú, quando ele fica cotado por múltiplos mais elevados em bolsa em alta, ele fica cotado por 20, 21 vezes lucro, tá? Tem outros sites que vocês podem acompanhar isso. Então, na verdade, se o mercado engatar uma alta, simplesmente o Itaú poderia se valorizar 133% na cotação. Aí o seu retorno aumentaria, porque se só com valorização em 4 anos você sobe com o banco subindo 133%, né? Você tem 23% ao ano. Aí você soma 23, 7,5 de yield e mais a taxa de crescimento, aí o Itaú pode trazer 40% ao ano na média, olhando para os próximos 4 anos. Então perceba que no mercado de baixa, ele já te daria quase 30%. E já no mercado de alta, você teria uns 40%, até 50% ao ano na sua média, tá? E o segredo, geralmente, né, a gente olha ali para bancos mais ricos para o Graham. Sabe qual que a gente olha para o Itaú? O Buffett, tá? O Warren Buffett, ele gosta muito de empresas de qualidade. E tem um indicador que a gente chama que é o valor intrínseco, tá? O valor intrínseco, pessoal, para o Itaú vai funcionar muito bem. Por quê? O valor intrínseco consiste no seguinte cálculo. O Buffett, ele vislumbrava um retorno anual médio nas ações de 12% ao ano, correto? Aí é que tá. Quanto que o Itaú cresce na média? A gente tem que colocar a mediana. O ROI médio de longuíssimo prazo do Itaú é de 18% ao ano. Então ele cresce a uma taxa de 9%. A gente coloca 8% para a gente ser conservador. Vamos colocar 8% para a gente não colocar tanto otimismo aqui. 12 menos 8, você tem o numerador 4. Olha só que legal, tá? Aí você vai pegar o LPA dos últimos 12 meses, que é o lucro por ação, que foi de 4,17. 4,17, tá? Vamos ser conservador. E dividir por 0,04, que seria a diferença da razão do que o Buffett exigia de 12% ao ano, menos a taxa de crescimento da empresa. Tem que ser de qualidade para essa fórmula funcionar. Pablo, o que seria qualidade? Empresas com demandas inelásticas, empresas que não oscilam o seu resultado, diferentemente de ações cíclicas que têm lucros mais erráticos. E aí você tem um preço justo de R$ 104,25. Dividido por este preço atual do Itaú, na faixa de R$ 44,00, no pior dos cenários, no preço justo do Buffett, você teria um potencial de alta de 136%. Então olha só que legal. Eu não acho, eu acho que o preço justo é maior, de uns 200%, por quê? Porque hoje o LPA do Itaú está muito alto. Você pega aqui o LPA do banco hoje sobre a base acionária, está indo aí para mais de 4,71%. E aí, 4,71, pessoal, pensa bem comigo aqui. O banco tem tido um ROI médio de 19, 20% ao ano. Então, na verdade, a diferença seria de 3, tá? 0,03. Se fizer 12 menos 10%, 9% de crescimento. Então, na verdade, o preço justo da ação poderia chegar a R$ 157,00 no mercado mais eufórico, fazendo com que o Itaú pudesse se valorizar uns 256%. Então, perceba, ele ainda tem potencial de alta e poderia ficar mais caro. Se ele subir hoje simplesmente 200%, Pablo, é 30 vezes de PL, mas se esquece que o lucro daqui a 5 anos vai subir. Se ele continuar crescendo esse lucro a uma taxa de 9, 10% ao ano na média, daqui a uns 5 anos, tá? Ele simplesmente vai lucrar, vamos colocar aqui 52, supondo 52 bilhões, pra gente tirar os zeros, tá? Ele vai lucrar, pessoal, 80 bilhões daqui a uns 5 anos. Então veja bem, se ele crescer 7% ao ano, ele ainda vai lucrar 72 bilhões. Ninguém acreditava há 5 anos atrás que o Itaú ia lucrar 50 bi, ele lucrava 20, 26. Então, essas empresas de qualidade, elas crescem uma taxa fixa, diferentemente das cíclicas, que crescem, mas com volatilidade. Aí a análise é totalmente diferente para esse tipo de empresa, que nem no Banco do Brasil, eu jamais ia comprar acima do PVP. O Itaú não tem problema, o Itaú, por ter muita qualidade, ele naturalmente vai ser cotado por um PVP, preço sobre valor patrimonial mais elevado. Em mercados eufóricos, ele chega a valer 4 vezes. Então, assim, hoje eu acho que está barato. E para mim, até 46, 47 reais pode fazer sentido, porque mesmo até 48 reais o banco ainda estaria barato. Só que aí eu já prefiro não comprar, né? Porque o meu dividend yield ia reduzir muito. Só se for para pequenos aportes, que meu preço médio não vai subir tanto. Mas agora, se consequentemente ele ficar pagando bom dividendo mesmo a 44, 43, faz sentido. E pagar um PL abaixo de 10 vezes. Você já fica aí comprando um banco barato. Mas até os 44, 45 já é um preço ainda interessante para ir realizando aportes. Essa daqui, pelo menos, é a minha visão para o Itaú, olhando para o médio e longo prazo. Foi por isso que eu coloquei o banco como uma das minhas maiores posições e até podendo bater a primeira maior posição da carteira do canal. Tanto qualidade como aqui crescimento. Ainda mais nesse cenário difícil que a gente está enfrentando agora, com uma Selic alta, com desvalorização tecnicamente aí de várias commodities, tanto que minha carteira aqui é lotada de empresas cíclicas, né? BR Partners, Banco do Brasil, Petrobras,
Vale. Então, assim, o cenário está complicado para as empresas mais cíclicas agora. Por isso que a gente faz um equilíbrio. Mas quando o cenário melhorar nas empresas cíclicas, elas naturalmente vão passar a dominar uns 60%, 70% da carteira. Então, nesse momento de dificuldade, as previsíveis acabam se sobressaindo. Mas os momentos em que tudo está dando certo, Selic caindo aí, para quem comprou as cíclicas teve a coragem de abarcar o investimento mais arriscado no curto prazo, pode consequentemente ter sim uma rentabilidade mais elevada lá no futuro, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. E para vocês que ficaram comigo até o final, estou aqui com uma bela vantagem para vocês, a planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, primeiro já te conversa que ela acaba por ser totalmente vitalícia. É para sua vida toda. Segundo ponto é que ela é totalmente automatizada. E terceiro e último ponto, com os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores, desde Décio Bazin, Ben Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações as baratas pela Magic Forma. Fora também que você tem acesso a preço teto projetivo. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. E essa maravilha aqui estará na descrição, no primeiro comentário fixado, e vocês podem ter acesso na bio do canal, tá? Na bio do canal já tem acesso à planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Agora sim, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentei aí, pessoal, se vocês têm ações do Itaú e qual é essa expectativa de médio e longo prazo. Em particular, continuo aumentando posição e tenho a intenção de deixar ela representar uns 36 até 40% da carteira total. Por quê? Porque ele tem qualidade. O Banco do Brasil no curto prazo vai seguir aí como a minha segunda maior posição, talvez representando ali uns 34, 33. Mas, né, se eu verificar que o Banco do Brasil tem um potencial de recuperação já para o médio prazo, rapidamente ele pode virar a minha primeira maior posição rápido. Então, assim, as empresas oscilam na sua carteira. Não dá para saber qual vai ser a sua maior posição. Vai depender do preço, vai depender das perspectivas. Mas sim, todas essas ações eu penso em carregar para o médio a longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até um próximo vídeo e fui!